Vamos lá, meninos e meninas? Dando continuidade à nossa aula remota, né? De higiene, saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre EPI. EPI, equipamento de proteção individual. Então, quando a gente pensa em proteção individual, a gente começa a pensar também quais são os equipamentos de proteção natural que nós temos. Assim, natural, é aquilo que tem no nosso corpo. Por exemplo, a cutícula. A cutícula é uma forma de proteção natural. A unha, o cabelo, a pele, tudo isso é uma forma de proteção natural que nós possuímos, né? Agora, quando a gente trata relacionado ao trabalho, isso não é suficiente para nos proteger. Então, a gente precisa de algo a mais. Por exemplo, aqui esse rapazinho. Ele está usando o capacete de segurança, o óculos de segurança, o abafador de ruído, que depende do número de decibéis, tá? Qual que é o abafador que você vai utilizar, o cinto de segurança, a camisa ou camiseta, que nunca pode ser regata, ou era manga curta ou manga comprida, tá? A gente tem a luva de raspa, a máscara filtradora, as calças compridas e sapato fechado. Então, esses são alguns dos equipamentos de proteção individual que nós vamos trabalhar, ok? Então, vamos lá. EPI, o que é? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Então, ó, lembrando que é aquilo que você ou vai vestir ou vai passar, tá? Então, é individual, é seu. Você não empresta, tá joia? Isso por quê que a gente deve usar o EPI? Essa pessoa, por exemplo, não estava utilizando a luva, tomou um choque e isso aconteceu com a mão, tá? Então, a utilização do EPI, ela é para minimizar as consequências em caso de um acidente. O fato da pessoa não estar usando a luva iria impedir, por exemplo, de um curto? Não, mas ela iria o quê? Minimizar as consequências com relação ao acidente. Não ia acontecer isso com a mão da pessoa. Se estivesse utilizando a luva de aço, tipo aquela de açougueiro, isso aqui também não teria acontecido, ok? Então, vamos lá. Quem que deve fornecer o EPI? A empresa é que tem que fornecer. Ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, o empregador, ele vai entregar o EPI adequado para aquele setor, para aquela função que você está executando. Ele tem que ser bem conservado, tem que estar funcionando. Se ele estragar, a empresa vai fornecer outro sem custo nenhum para o empregado. Se você perder, a empresa vai fornecer novamente. Ah, eu fui roubado. A empresa vai fornecer, tá? Ela jamais, em hipótese alguma, por motivo nenhum, ela pode cobrar do funcionário os equipamentos de proteção individual. Tá joia? Isso tem que ficar claro. Então, quando é que é necessário utilizar o equipamento de proteção individual? Quando as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis, ou seja, elas não são suficientes, elas não resolvem o problema relacionado ali ao risco, então você fornece o EPI. Lembrando que EPI não é a primeira coisa que se faz. Primeiro você tenta resolver os problemas utilizando, por exemplo, a proteção coletiva. Não funcionou, você vai utilizar o EPI. Para complementar medidas de proteção coletivas, resolveu em parte. Então, usa o EPI para melhorar ainda mais. Enquanto são implantadas as proteções coletivas também. Então, vamos supor, tem uma máquina muito barulhenta. Então, vai enclausurar essa máquina para poder diminuir o ruído naquele local. Mas até que isso ocorra, utiliza o abafador, tá? Aí depois isolou, melhorou, mas não resolveu 100%. Então, vai permanecer com o EPI, com o abafador, ok? Então, são mais ou menos esse tipo de situações. Para atender situações de emergência, vamos supor, começou a liberação de um gás, então vai utilizar uma máscara. Então, emergência. Nesse momento que a gente está vivendo hoje,
Então, a gente precisa desse EPI, todo mundo precisa do EPI, que é a máscara. Então, são situações emergenciais. Então, vamos entender sobre a questão do coletivo, porque a gente utiliza o EPI se o coletivo não funciona, não é isso? O coletivo são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos. Tá? Então, a gente tem vários equipamentos de proteção coletiva. Eu brinco muito na sala de aula que o ar-condicionado, para nós, é um equipamento de proteção coletiva, que ele melhora o ambiente de trabalho. Né? Então, já é suficiente, não precisaria ali de algo individual. E a finalidade é neutralizar, atenuar ou sinalizar determinados riscos de um trabalho executado. Então, quando a gente usa os cones, é para fazer a sinalização, tá? Quando a gente utiliza, por exemplo, o extintor de incêndio, é para neutralizar ali um princípio de incêndio. Então, são essas situações, tá? Algumas recomendações para o uso. Então, compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, nas empresas desobrigadas de manter o SESMIT, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Bato naquela tecla de sempre, ninguém melhor do que eu que estou naquele setor, naquela função, para saber quais os riscos que eu estou exposto, certo? Então, o que o empregador precisa fazer com relação ao EPI? Ele tem que adquirir o EPI adequado ao risco, tá? Para cada funcionário, tem que exigir que o funcionário utilize esse equipamento de proteção individual, vai fornecer ao trabalhador somente aquele que foi aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, que é os EPIs, eles têm que ter um CA, que é o certificado de aprovação, que é um certificado de que aquele equipamento ele está dentro das normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, tá? Ele vai orientar também e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Aí tem treinamento, o empregado tem que assinar que participou do treinamento, que ele sabe utilizar, tudo certinho. Vai substituir imediatamente quando o danificado é extraviado. Vai responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, isso quando o equipamento fica na empresa. Porque se você leva o equipamento para casa, a responsabilidade pela higienização e manutenção é sua. Tá? Então tem essa diferença. Mas o empregador é responsável também em verificar se está tudo ok com o que você leva para casa, tá? Comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada, além de registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico para registro. Então, você vai lá pegar um equipamento de proteção, vai assinar lá o dia que você pegou, qual foi o CA, tudo certinho, que dia que você trocou. Então, até isso é importante para a empresa fazer uma análise e ficar repondo esses materiais para nunca faltar, porque equipamento de proteção individual não pode faltar na empresa. E o empregado? Quais que são as obrigações dos empregados? É utilizar, tá? Apenas para a finalidade que se destina. A gente vê muito empregado que recebe equipamento de proteção individual e leva para casa, ele utiliza para fazer outras coisas em casa. Isso não está certo. Tá? Então, se eu recebo um EPI e eu levo para casa, eu vou higienizar e trazer de volta para me utilizar só na empresa, ok? Responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Tá? Então, você vai passar por treinamento, você vai saber como que utilizar e tem que utilizar de forma adequada. Ao Ministério do Trabalho e Emprego, cabe cadastrar o fabricante ou importador do EPI, para que ele tenha o certificado de aprovação, né? Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar esse certificado de aprovação de EPI.
Esse certificado de aprovação ele tem durabilidade de 5 anos, tá? Depois precisa ser renovado. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaio dos EPIs. Então, o Ministério do Trabalho ele faz o seguinte: ele contrata uma empresa, essa empresa vai no mercado, compra um EPI de uma determinada marca e faz os testes. Não busca lá na empresa, compra no mercado, tá? Para fazer os testes, para poder verificar se está tudo dentro das normas. Vai emitir e renovar o certificado de aprovação e o cadastro de fabricante ou importador. Vai fiscalizar a qualidade desse EPI, né? Então, com os testes. Vai suspender o cadastramento da empresa, ou fabricante ou importadora, se caso for detectado alguma irregularidade, né? E até mesmo cancelar o CA, caso ocorra alguma irregularidade com relação à qualidade desses produtos. Aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, fica a fiscalização e orientação quanto ao uso adequado e a qualidade do EPI, recolher as amostras dos equipamentos de proteção individual, aplicar na sua esfera de competência as penalidades cabíveis pelo descumprimento dessa norma. Aí a gente tem lá no anexo 1, tá, da NR6, traz uma lista de equipamentos de proteção individual. Dentro dessa lista a gente tem proteção da cabeça, proteção dos olhos e face, proteção auditiva, proteção respiratória, proteção do tronco, proteção dos membros superiores, proteção dos membros inferiores, proteção do corpo inteiro e proteção contra quedas com diferenças de níveis. Lembrando que diferença de nível é qualquer relação de altura. Não está na mesma posição, já é nível, ok? E a gente vai ver um pouquinho e alguns exemplos de cada um desses tipos de proteção, tá? Desde a parte da cabeça até relacionado à parte de quedas com diferença de nível. Por exemplo, quando a gente pega lá para a cabeça, a gente tem ali o capacete, tá? Então, a gente tem vários tipos de capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. Um detalhe interessante com relação ao capacete, que ele tem ali uma camada de proteção meio siliconada, que é justamente para que isso ocorra aqui, ó. Caiu, não caiu? Então, o que acontece? Quando cair, vai escorregar, tá? Então, a função é exatamente isso, escorregar. Porque se não escorregar, tem impacto. Esse impacto pode perfurar o capacete. Claro, dependendo da altura, do peso, da gravidade, tudo, vai acabar furando. Mas a intenção é de que realmente ocorra esse deslize, tá? Então, a gente tem capacetes de aba frontal, tipo jockey. A gente tem capacete de proteção tipo aba total. A gente tem capacete de proteção de aba frontal com viseira, tá? Então, a gente tem vários tipos de capacete. E não é assim, né, gente, que a gente utiliza o capacete. Porque o capacete, nesse caso, está protegendo absolutamente nada, né? Só, como a gente pode falar, parece mais uma alegoria, né? A gente tem ainda a proteção da cabeça, o capuz, que vai proteger tanto o crânio quanto o pescoço. E na próxima parte do vídeo, tá? Na próxima parte, eu vou falar sobre a parte de proteção para os olhos e faces, tá? Não deixa de assistir.